Muito bem, você pode participar do programa Questões de Fé, inclusive nos brindes que temos. Nos brindes que temos, vamos ver se estão aqui. Tem uma Bíblia, edição pastoral, tem um livro Dia a Dia com o Evangelho para 2015, mais outro livro sobre Dom Helder Câmara, do autor Martinho Condini, que são cortesia da Livraria Paulus. E tem aquela cortesia fantástica. Nós temos ainda, já sorteamos duas cortesias, faltam 8 ainda para serem sorteadas, inclusive hoje, mas a pessoa tem que escrever especificamente o sorteio do hotel. Ainda mais agora, mês de junho, né, para os casais que comemoram o Dia dos Namorados, né? Casais, porque casal também comemora o Dia dos Namorados. É só dar o nome e tem uma cortesia de uma diária no fim de semana para um hotel 5 estrelas, na frente do Hospital Madre Teresa, na Rajagabalha, quando está os apartamentos lá de cima, inclusive com apartamentos com flores, apartamentos top, né? São suítes imensas. O casal tem o direito de passar lá a diária e o café da manhã com vista da cidade. Então, aqueles que quiserem esta cortesia têm que especificar no programa de hoje. Você pode fazer isso participando pelo telefone 32090120, pelo facebook.com/questões.de-fé sem acento, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E também no site da TV Horizonte, você pode assistir ou rever aos programas anteriores, tvhorizonte.com.br/questões de fé sem acento. E agora eu vou chamar um VT em que os luteranos, do pastor Arnaldo, na verdade um pouquinho diferente, mas ele vai explicar depois. Os luteranos recebem o Papa Bento XVI na Igreja Luterana de Roma. O Papa Bento XVI é comum porque ele tinha uma relação muito próxima com a Igreja Luterana por causa da Alemanha. Mas então nós vamos ver esta participação do Papa Bento XVI na Igreja Luterana no centro de Roma. Destruímos o nós da comunidade dos cristãos, dividimos o único caminho em muitos caminhos e agora experimentamos o pecado que não nos faz beber do único cálice, nem estar juntos no altar. Mas hoje estamos aqui para rezar juntos ao Senhor, o único que pode nos dar o dom da unidade. Com essas palavras, Bento XVI concluiu domingo à noite o seu discurso durante a liturgia do culto da comunidade luterana de Roma. Convidado pela Christus Kirche, a Igreja de Cristo de Via Sicília em Roma, 27 anos depois da visita de João Paulo II, a primeira de um Papa, uma igreja luterana da Reforma de 1517, Bento XVI foi acolhido pelo pastor James Martin Cruz e pelos 350 membros da pequena comunidade. Durante a celebração, o Papa comentou, falando de modo improviso, o trecho do Evangelho de João sobre a pequena semente que produz fruto somente morrendo. Quem ama a sua vida perde, disse Jesus, acrescentou, e nos faz entender que a vida não é só para nós, não é receber, mas doar-se, confiar a própria vida aos outros e fazer-se servos. Esse é o caminho da pequena semente, o caminho da salvação. Muito bem. Antes de a gente falar do tema, que é o que é ecumenismo, pastor Arnaldo podia fazer um pequeno comentário. Essa igreja luterana da Alemanha, né? Sim, esta igreja está no Brasil com o nome de Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Não é a mesma, mas é verdade, nós também aprovamos e acredito que qualquer grupo, inclusive, vamos chamar assim de bandidos, se não se organizarem, não vão conseguir nada. A igreja cristã, desde os primórdios, sempre quis a unidade, quando propôs, por exemplo, a constituição dos credos. Eles até se chamam, né, credos ecumênicos, porque propunham uma unidade dos fiéis. Eu tenho certeza de que este caminho, essa linha viável de os cristãos aprenderem a se respeitar, a conversar, ela é muito salutar. Nós desejamos ardentemente que as diferenças possam, diríamos assim, pelo menos diminuir. Até imaginando que no céu um dia teremos que viver juntos, se nós não aprendemos a viver um pouco melhor aqui, quem sabe ninguém de nós terá a chance de chegar lá. Mas o ecumenismo, na verdade, é claro que há diferenças que podem separar, por exemplo, diferenças muito substanciais, né?
Por exemplo, quem não confessa Cristo como Filho de Deus ou não confessa a Trindade, obviamente, o Deus uno e trino, então, obviamente, é uma diferença muito substancial, né? É difícil estabelecer uma relação ecumênica. Mas as outras diferenças litúrgicas e mesmo teológicas, elas podem nos enriquecer. Eu acho que o ecumenismo é por aí mesmo, né? Não sei, o padre da Igreja Ortodoxa poderia também nos falar a respeito do que é realmente o ecumenismo. Isso, a nossa igreja ela tem dado uma atenção especial ultimamente nesse tema ecumenismo, pois é um tema da atualidade e uma grande preocupação nossa, porque a gente encontra até mesmo membros da nossa igreja ou membros de outras igrejas, onde você vê que tem que acontecer o ecumenismo naquela família, onde o marido segue uma denominação e a esposa segue outra. Aí, se não tiver um ecumenismo, se não tiver uma abertura de coração, pode ocorrer um grande risco dessa família se perder nessa caminhada. Por isso, a Igreja Ortodoxa tem preocupado muito com o ecumenismo. Haja vista aí, nós temos o Patriarca Bartolomeu, que se encontrou com o Papa Francisco, um grande líder também, que tem trabalhado em cima desse ecumenismo. Nós vimos esse encontro aí o ano passado, está repercutindo muito nas redes sociais, esse grande encontro da Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica Ocidental, com o Papa Francisco, um homem que preza pelo ecumenismo. Esse bispo, né, o Patriarca Bartolomeu, é um homem que defende essa questão do ecumenismo. Mas nós temos mesmo nas igrejas ortodoxas alguns bispos que são radicalmente contra. Então, infelizmente, às vezes, a dificuldade do ecumenismo encontra-se nos líderes das igrejas e também a dificuldade encontra-se em algumas famílias onde um segue uma igreja e o outro segue em outra. Aí é necessário um diálogo, uma compreensão, abrir o coração para que essa família não se perca e para que esses líderes de religiões também não entrem em conflitos. É um tema atual e nossa igreja, eu faço parte da Igreja Ortodoxa Bielorrussa, está aberta ao ecumenismo. Nós temos bispos que estão buscando esse diálogo. O Maurício, na sua paróquia, o que vocês fazem ou se não tem esse problema? Qual é o trabalho na linha ecumênica? Bom, a começar a paróquia, já teve uma grande preocupação do ecumenismo começar na própria paróquia. Então, são 10 comunidades, mas cada um com sua característica e, humanamente, cada um vai defender o seu lado, a sua região onde mora, onde as igrejas realmente nascem, né? Começam em pequenas famílias e juntos compra tijolo, terreno e assim cresce uma igreja ali naturalmente. Mas essa união de todas essas comunidades que aos poucos vão aparecendo e crescendo é que tem que ser muito bem trabalhada para que não sejam donos da sua própria comunidade e esqueçam essa unidade que é a própria igreja, né? Dentro de uma paróquia. E trabalhado isso em cada fiel, em cada comunidade, para que o coração deles realmente se abram de verdade. Não só da boca para fora, né? Foi no início muita dificuldade por um tradicionalismo muito radical, daquela igreja antiga, né? Mas isso vencido, no primeiro passo, encontrou-se lideranças em toda a paróquia que estavam dispostas a se abrir completamente a essa riqueza que a igreja é em todo o mundo. Não só a católica, né, romana, mas em todo o planeta, a riqueza é muito grande. E ao descobrir isso, aí realmente a gente se abre para que os outros diferentes, né, que a gente considerava no início, a gente percebam, muitas vezes nós que somos diferentes, de sermos iguais no sentido de ser humano, né? E falar de Cristo é inerente a todos. Não é propriedade de uma igreja ou de uma determinada congregação, né? Vencido isso, aí tornou-se mais fácil se abrir às outras igrejas, às outras congregações, denominações, aliás, para que a gente possa conhecer de verdade as pessoas que acreditam nesse Cristo, que é único no mundo inteiro. Então, o trabalho foi esse e, aos poucos, é um trabalho longo,
devagar, mas muito firme e que não tem retorno. O Papa Francisco, num comentário dele, disse que há certas coisas que não se mudam mais. E o coração humano, quando você conhece e se abre, muito difícil de retroceder. A tendência é dar um passo à frente. Pois é, o pastor Arnaldo agora tem umas coisas interessantes, né? Há um ecumenismo que não é institucional, digamos assim. Muitas vezes determinadas igrejas como instituição não têm como objetivo a instituição caminhar numa linha de ecumenismo, mas os seus membros, independente da instituição, têm muita atividade comum com, né, por exemplo, no nosso caso católico, Igreja Luterana, o caso, eu quero mandar um abraço que com certeza está me vendo, o pastor Valquimar da Igreja Batista lá do Barro Preto. Na Igreja Batista, institucionalmente, não caminha numa linha ecumênica, mas a gente tem uma relação muito fraterna. E nós teremos agora, na quinta-feira próxima, dia 21 de maio, uma grande oração pela unidade dos cristãos. O pastor Arnaldo vai estar presente, o pastor Valquimar também e outros representantes e líderes de igrejas cristãs estarão presentes para rezarmos juntos, né? Rezarmos juntos para a unidade de Cristo. Ou seja, o ecumenismo vai muito além das instituições, não é verdade? Em Cândido, eu acho que é um pouco complexo, porque nós não entendemos tudo que acontece nas cabecinhas de cada um. Mas é verdade que a história do ecumenismo tem altos e baixos, e tem alguns momentos que parece mais uma reunião de conveniência, que precisa acontecer e que as pessoas não estão buscando para valer uma unidade. Isso é programática, né? Programática. Talvez as coisas naturais, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é muito citado a pessoa de Dietrich Bonhoeffer e outros que puderam se unir lá no momento comum que eles estavam vivendo a expectativa da morte e morreram e perceberam que eles eram cristãos, que eles podiam orar juntos. Em algum momento, a impressão que se tem é que o ecumenismo quis caminhar para um lado político, puramente político, de interesses nessas áreas. Então, é claro, alguns retrocedem. Eu mesmo, quando analiso a minha igreja, eu acho que ela é muito aberta. Quando ela quer discutir Jesus e a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um pouco fechada, e talvez até muito, quando se vai por esse lado. Né? E às vezes até ao chamar de ecumenismo, quando se faz união de todas as pessoas, de todos os credos, inclusive os credos não cristãos. Que nós não achamos que isto possa ser algo verdadeiramente ecumênico. Com os cristãos, sim. Sim, podemos rezar juntos, porque o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo. Os outros pode ser que tenham uma maneira de pensar Deus bem diferente, né? Podemos nos respeitar, mas não necessariamente comungar. Nós voltamos daqui a pouquinho, o nosso tempo já se esgotou para o terceiro bloco do Questões de Fé.